Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho, nesse tema da redação do Enem, sobre as competências da redação. No vídeo anterior, em que eu dei algumas dicas mais gerais, eu falei sobre os critérios de avaliação da prova. E eu fiz uma comparação com as regras de um jogo. Então, as competências da redação do Enem são justamente as regras desse jogo. Então, a redação seria o jogo e as competências seriam as regras do jogo. Então, as competências do Enem são 5. A gente vai falar sobre cada uma delas de maneira mais detalhada e a gente vai fazer algumas considerações, sobre os principais pontos que envolvem cada uma. Por quê? É importante que a gente esteja ciente qual é o critério de correção que vai ser empregado, quais são os parâmetros. O que o corretor da redação do Enem, quando estiver olhando a sua prova, o que ele vai analisar, o que ele vai olhar se o seu texto tem ou não. Então, a gente conhecendo isso, a gente pode entender melhor como funciona e assim trabalhar aquilo que for necessário, identificar quais são os nossos pontos fortes, aquilo que a gente precisa ajustar mais, enfim, a gente consegue então ter mais possibilidade de tirar, uma nota boa, de realmente ter um bom desempenho, um desempenho mais tranquilo lá na hora da prova, que é um momento de tensão, é um momento de pressão, porque a gente está fazendo uma prova e a gente sente aquele impacto, da necessidade de tirar uma boa nota. A gente tem o prazo, a gente tem um período de tempo delimitado. Então, tudo isso, obviamente, influencia, A gente não tem só a redação, porque no mesmo dia a gente tem 90 questões fechadas, que precisam de leitura, precisam de interpretação, também precisam de conhecimento. Então, quanto mais a gente estiver preparado para fazer a redação, melhor, porque mais tranquilo a gente tende a ficar e a chance de a gente ter um bom desempenho aumenta. Bom, então são 5 competências, como eu já falei, cada uma vale 200 pontos, totalizando então os 1000, os 1000 pontos da redação. Então, as competências valem igualmente, o que pressupõe essa igualdade que a prova quis dar para cada uma das competências. No geral, os descontos, quando são feitos, se for o caso, eles ocorrem principalmente de 40 em 40 pontos. E de onde a gente tirou esse negócio de competência? Não é coisa da minha cabeça. O próprio INEP, que é o órgão responsável pela organização da prova, por avisar, como vai funcionar, por colocar os trâmites de funcionamento do Enem, ele disponibiliza todo ano a cartilha do estudante, o manual da redação do Enem. E é um manual relativamente grande, tem mais de 50 páginas. Ele é atualizado todo ano, mas no geral não existem mudanças muito significativas do estilo da prova, por exemplo, são pequenos ajustes, pequenas atualizações que não vão influenciar. Então, o Manual do Estudante de 2019, deste ano, o Manual de Redação, ele ainda não foi liberado, ele é liberado no segundo semestre. Mas como são mudanças muito pequenas, a gente consegue utilizar como parâmetro o disponibilizado em 2018. Então, nesse sentido é tranquilo, assim, não existe nenhuma mudança relacionada ao estilo de texto exigido, por exemplo, É sempre o mesmo texto e a gente precisa saber disso também, algo que a gente pode abordar de maneira mais detalhada em outros vídeos, em outros conteúdos. Mas o texto que é cobrado no Enem é um texto dissertativo argumentativo. A gente vai falar das características mais específicas, desse texto mais adiante, futuramente, mas é importante que a gente saiba o pressuposto básico desse texto. Então, a forma dele é uma forma relativamente simples, não é uma forma muito específica como uma carta, por exemplo. O texto argumentativo dissertativo ou dissertativo argumentativo,
ele traz consigo uma estrutura bem padrão, que é a estrutura da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, né? É distribuído em parágrafos, em prosa, né? Então é um texto corrido, e tudo mais. Então, partindo desse pressuposto, as competências elas são estruturadas para exigir algumas habilidades para verificar se o aluno, se o candidato, ele tem algumas habilidades. E aí a gente vai começar pela competência 1. Como que é tratada a competência 1? Eu vou ler aqui o títulozinho que acompanha lá na cartilha disponibilizada pelo INEP, o que trata de modo geral a competência 1. Diz assim: demonstrar domínio da norma culta da língua. Bom, essa competência aqui, então, é da língua escrita, mais especificamente. Então, essa competência ela vai verificar tanto o aspecto estético do texto, se ele obedece aos parâmetros mínimos, né, uma letra legível, se é um texto que está, né, estruturado em parágrafos, que obedece à regra do texto argumentativo dissertativo ou dissertativo argumentativo. E essa competência também vai verificar o domínio gramatical do candidato. Então, vai verificar se você sabe efetivamente as regras da língua portuguesa e se você consegue compreender as adequações de linguagem para determinados textos, para determinadas situações. Por quê? Né? O texto dissertativo argumentativo, ele pressupõe, né, uma linguagem na norma padrão da língua, uma norma mais culta, uma linguagem mais formal. Os detalhes disso também, como eu disse, né, é muito amplo, os assuntos são muito amplos, então em diversos momentos deste vídeo, provavelmente eu vou remeter para uma discussão futura, porque realmente cada competência cabe muitas outras discussões, então a gente pode fazer várias ramificações de conteúdo futuramente, tratando mais especificamente de dicas mais direcionadas para cada questão. Mas, de um modo geral, o que a gente precisa entender? Que essa competência, então, 200 pontos, vai analisar se você tem um bom domínio da norma padrão da língua portuguesa. Então, se você sabe diferenciar, por exemplo, a utilização de abreviações, né? Se você entende que uma linguagem coloquial não é aplicável nesse caso, então utilizar uma linguagem que a gente utiliza na internet de maneira corrente, VC, tá, né, marcas de oralidade, de coloquialidade, não são empregadas, não devem ser aplicadas nisso, e a competência 1 vai verificar se você compreende isso, se você sabe diferenciar esse contexto, essas situações em que você usa um e não usa o outro. No texto da redação do Enem você não usa essas marcas de coloquialidade. Vai verificar se você compreende as regras básicas de acentuação, ortografia, pontuação, regência nominal, regência verbal, concordância nominal, concordância verbal. De um modo geral, a competência 1 ela vai olhar de uma maneira mais generalista, ela não vai ser a correção nesse sentido, ela não costuma ser assim uma correção hiper criteriosa que exige a utilização de um vocabulário muito avançado, um vocabulário muito rebuscado. Existe inclusive uma diferença entre linguagem formal, uma linguagem na norma padrão, e uma linguagem truncada, uma linguagem rebuscada. Né? Não é isso que o texto pretende, não é essa a ideia da proposta, né? A ideia da redação do Enem. O Enem ele foi estruturado pensando em verificar se você compreende esse uso e se você faz um bom uso da língua padrão, né? Daquelas normas gramaticais tradicionais, das normas consideradas cultas da língua portuguesa. Em relação ao aspecto estético, o que é observado? Se você segue, né, a limitação das linhas, se você tem uma letra legível para que a pessoa possa compreender o seu texto,
Se você respeita o número máximo de linhas da folha de resposta da redação, então é algo que é necessário ter atenção quando você vai fazer o rascunho da sua redação, ter cuidado com isso. Então, você tem uma letra maior, organize-se, né? Tem todo esse joguinho de você entender qual é o tamanho da sua letra, né? Você tem uma letra maior, tem uma letra menor, enfim. Outra questão que também que é verificada, se você obedece ao número mínimo de linhas, né? São 7 linhas no mínimo. Textos abaixo de 7 são considerados insuficientes e são desclassificados, recebem nota 0 de pronto, né? Não são nem corrigidos. E assim, convenhamos que é um número bem pequeno, né? Então é bem fácil a gente extrapolar o número de 7 linhas, porque para a gente escrever uma boa redação, com uma boa argumentação, um bom desenvolvimento, a gente não consegue fazer isso em menos de 7 linhas. Então, o aspecto estético também é observado, mas nesse sentido, se tem um mínimo de organização em relação a começo e fim de parágrafo e de linha, se você respeita as margens, essa é a letra legível, se você também domina, né, a regra de divisão das palavras pulando de uma linha para outra e outros aspectos gramaticais também. Bom, passando para a competência 2, que trabalha a competência 2, diz assim: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, o que essa competência diz, né? Um pouco abstrato, pode gerar uma confusão, mas basicamente o que essa competência vai olhar é se você entender o tema em todas as suas partes e se você é capaz de escrever sobre esse tema, organizando as suas ideias de maneira clara, de maneira precisa e colocando essa compreensão em prática no seu texto. Então, aqui é uma discussão que se relaciona obviamente, com as outras competências. Todas as competências, elas são interdependentes, ou seja, elas vão dialogar entre si. Existe uma semelhança entre elas. A competência 2, ela vai analisar muito a discussão sobre fuga total e parcial do texto, do tema proposto. Então, vai olhar se você seguiu o tema proposto, né? A fuga total, ela vai acontecer quando você foge completamente, você fala de uma coisa completamente diferente daquilo que é trazido pela proposta da redação, né? Que vem sempre em uma frase e possui também os textos motivadores, né? Os textos de apoio, que vão discutir rapidamente, às vezes tem muito gráfico, muita tabela, pequenos textos, porque a ideia é só dar uma ideia. Mas a competência 2 também implica que você consiga sair desses textos de apoio, que você não copie, não plagie os textos de apoio, que você os utilize como parâmetro para compreender a proposta, mas que você amplie a discussão, apresentando seus pontos de vista, as suas argumentações. Então, a fuga total, ela tem a ver com esse desvio por completo. Então, o tema é A, você escreve sobre B. Você foge completamente. Isso, inclusive, é causa para zerar não só a competência, como a redação de um modo geral, porque você não atendeu ao mínimo que se esperava naquela redação. Então, é um cuidadozinho que a gente tem que ter. Mas algo que pode gerar mais inquietação, e algo que eu tinha também quando eu passei por essa experiência de fazer a redação, é em relação ao tangenciamento do tema. O que é o tangenciamento? De modo muito simplificado, seria a fuga parcial do tema. Então, você não foge por completo, você aborda minimamente aquele tema, mas você acaba, como que eu posso dizer? Você acaba passando de maneira muito rasa, de maneira muito superficial, né? Você fica ali numa discussão, você passa por cima, então você encosta no tema, mas você não o aborda com profundidade, você acaba
fazendo ainda um desvio. Embora você esteja dentro do tema, você não está dentro a ponto de abordar os pontos que realmente eram esperados naquele caso. Qual que é uma uma dica, né, para a gente tentar não cair nesse erro de tangenciar o tema e de fugir do tema? Ao ler a proposta, na frase, né, que é a proposta da redação, e os textos de apoio, tentar extrair palavras-chave. Isso ajuda muito, né? Por quê? Porque ao você extrair palavras-chave da proposta, você entende aquilo que não pode faltar no seu texto, né? Então, se o texto fala, né, o tema da redação do Enem de 2017, que foi sobre os desafios da educação de pessoas surdas. Algumas palavras-chave: surdo, desafio, educação. Então, você tinha que tocar nisso. Se você tocar só na surdez, você não está dentro do tema, você tangenciou o tema. Se você não fala dos desafios, tangenciou. Então, tentar ter essa percepção, esse discernimento das palavras-chave é uma forma de conseguir uma boa nota na competência 2. A competência 3, ela vai falar sobre, né, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então aqui, o que é cobrado, o que é esperado, né? Que o candidato, que a pessoa que está fazendo a prova, que você que está lá fazendo a redação do Enem, seja capaz de argumentar de maneira sólida, de maneira robusta para defender o seu ponto de vista, né? Importante, o seu ponto de vista ele já precisa ficar muito claro na introdução do seu texto, né? Então, é muito importante que você já se posicione logo no início, no primeiro parágrafo do seu texto. E aí, você vai estruturar a partir desse posicionamento, a partir dessa abordagem que você já vai apresentar no início, você vai desenvolver isso por meio da apresentação de argumentos sólidos. E como você constrói essa argumentação? Existem várias estratégias. Então, alguns mecanismos, né? Utilizar argumentos de autoridade, dados estatísticos sobre o assunto, citações de pessoas especializadas na área, de estudos, enfim, teorias, filósofos, autores, que sejam pertinentes, evidentemente, com o seu texto, com a sua argumentação, com a proposta de redação. Pode parecer que é muito complexo isso, mas não é tão difícil. Quando você tem esse discernimento de selecionar o argumento, selecionar os principais argumentos, aqueles que realmente vão fortalecer o seu texto, aqueles que realmente vão provar o seu ponto de vista e vão fazer o seu texto ficar organizado, né, e bem estruturado e bem escrito na limitação de linhas da folha de redação do Enem, você percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Parece muito abstrato, mas na prática é mais simples do que a gente pensa. Assim. Então, implica também essa capacidade, né, de recortar os argumentos principais, os argumentos mais relevantes e de saber utilizar, então, esses argumentos de maneira estruturada, de maneira sólida, aplicando os recursos, as estratégias argumentativas que são cabíveis. Algumas perguntas que podem surgir disso. Preciso fazer citação necessariamente? Preciso fazer estudos? Não. Preciso apresentar dados estatísticos de cabeça? Preciso falar de autores? Preciso fazer citação direta? Não, gente, não é uma necessidade. O que você precisa ter? Discernimento para selecionar aquilo que você vai usar, né? Cuidado com os excessos, porque excessos nunca são bons. Então, assim, não adianta despejar um monte de informação e isso ficar solto, ficar confuso, e você selecionar, né? Você utilizar o que é importante, que esses dados sejam compatíveis com o tema, com a sua argumentação, sejam dados que condizentes também com a realidade, então não podem ser dados equivocados. O problema é quando você atribui algo
de maneira equivocada, você coloca um dado falso, você inventa algum fato, algum argumento, alguma teoria. É isso que não pode ter no texto, né? É isso que não faz parte das estratégias argumentativas. Mas, às vezes você não sabe exatamente o nome do autor, mas você sabe a ideia. Aí é importante que você sinalize que não é uma ideia sua, né? Para que você, então, não faça uma apropriação, né? Um plágio, mas você não precisa apontar exatamente, colocar citação direta, enfim. Essas estratégias fazem parte da competência 3. Então, é justamente isso. A competência 3 ela vai olhar essa coerência, esse encadeamento de ideias, se você é capaz de fazer uma progressão argumentativa de maneira organizada, estruturada, a montar um argumento, uma linha de argumentação que faça sentido. E aí a gente já se encaminha para a competência 4, né? Que tem muito a ver com a competência 3. Então, como eu disse, são interdependentes, né? Tem as suas relações entre si, né? As 5 competências se articulam, elas se ajudam, elas se auxiliam, né? Existe um caráter mútuo entre elas, é recíproco o sentimento que elas têm umas pelas outras. Então, a competência 3 tem muito a ver com a competência 4. Porque a competência 4 ela fala demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. Então veja como caminham muito juntas, porque a competência 3 ela implica o quê? Que você saiba como selecionar os seus argumentos, quais argumentos utilizar de maneira mais robusta e saber construir esse argumento por meio de estratégias argumentativas, argumento de autoridade, apresentação de dados, citação, estudos, enfim, né? Construir um dado concreto, um argumento concreto. A competência 4, ela vai ajudar você a conseguir estruturar, a dar uma forma mais efetiva para essa argumentação que você construiu, que você estruturou no seu rascunho lá no Enem. Então, como que vai acontecer isso, né? A competência 4, ela trata muito da questão da coesão. Basicamente, a coesão tem a ver com lógica, né? Com o fato de você conseguir articular suas ideias. Então, como eu disse na competência 3, não adianta você usar 1001 argumentos se eles não têm uma conexão entre si. Se você não consegue concatená-los, se você não consegue fazer com que eles tenham uma unidade de sentido. E essa unidade de sentido, gente, precisa ser sistêmica. Imagina o seu texto como um organismo vivo, né? E como um sistema. Então, a coesão ela precisa existir entre os parágrafos, entre as argumentações dentro dos parágrafos e em todo o seu texto, em toda a argumentação que você construiu. E como que você vai fazer para conseguir construir essa coesão? Você utiliza recursos da língua portuguesa. Um desses recursos são os conectivos, né? São aquelas palavras que servem para construir relações de sentido. Então, causa, consequência, concessão, né? Oposição. Então, quando eu uso um mas, um embora, um apesar de, um porquê, né? Eu preciso saber construir isso de maneira que faça sentido, né? Eu preciso saber, olha, entre um parágrafo e outro, eu vou apresentar um argumento novo, mas um argumento que tenha relação, né? Que não seja um salto argumentativo, que seja um argumento que tenha relação com aquilo que você está desenvolvendo. Como que você vai conectar isso? Além disso, você vai colocar um além disso para acrescentar algo, enfim. Precisa ter essa coesão, e é dessa coesão de que trata a competência 4. Por fim, a gente tem a competência 5. Competência 5 diz assim: elaborar proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Essa aqui é uma competência muito criteriosa, que normalmente, apesar de ela ter o valor de 200 pontos, como todas as outras,
é uma competência em que os corretores costumam dar muita atenção, prestar bastante atenção. É uma, é uma correção muito importante, é uma competência muito importante e que às vezes os alunos não estudam muito, né? Às vezes a gente não dá muita moral para essa competência 5, mas ela é muito importante. Então, é muito comum que seja nessa parte da competência 5 que os alunos percam mais pontos. Por quê? Porque essa proposta é chamada proposta de intervenção. O que é a intervenção? É a solução que você vai apresentar. Então, você não pode simplesmente falar do problema, apresentar a sua argumentação, dizer por que isso é problemático, defender o seu ponto de vista e deixar isso solto. A ideia do Enem é justamente o quê? Levar você a refletir criticamente sobre a realidade, sobre o problema que é apresentado, para que você também possa pensar soluções concretas de executar isso. Então, é muito importante que você seja capaz de construir soluções compatíveis com os problemas que você apresentou, que sejam concretas, ou seja, que sejam efetivas, que realmente possam ser implementadas, possam ser executadas. É importante que você especifique, então não é interessante você utilizar propostas de solução genéricas, né? Propostas de solução que fale, tem que mudar isso daí. Não é interessante que você apresente uma questão assim, cabe aos órgãos públicos implementar políticas públicas para mudar essa realidade. Né? Essa é uma proposta de intervenção muito fraca e que vai receber uma nota muito baixa, muito provavelmente, né? Se for uma correção mais criteriosa, nessa competência 5. Por quê? Porque você precisa especificar quem vai fazer, como que isso vai funcionar, né? Quais são as etapas para a implementação? Normalmente você faz isso em um parágrafo, você apresenta soluções. Precisam ser milhões de soluções? Obviamente não. Se for um assunto em que caibam muitas soluções e você saiba também muitas soluções para isso, selecione, né, faça os recortes necessários e selecione aqueles, né, na verdade que não são argumentos, apresente aquelas soluções que você considera mais pertinentes, as mais fortes, as mais importantes e as que vão ser melhor, as que você vai considerar melhor de explicar e de implementar, né? Então aí você faz esse recorte. Por quê? Porque você precisa especificar. Se você coloca muitas propostas, a tendência é que você não consiga explicá-las. Então, às vezes, selecionar 2 ou 3 bem explicadas é muito melhor do que você apresentar 5 propostas que você vai só jogar lá no seu texto. O que é importante que a gente está vendo, então, né? Cada discussão aqui, gente, como eu disse, cada competência, ela tem milhares de ramificações possíveis para a gente discutir. Isso a gente vai discutindo de maneira mais específica, mais pontual, em outros conteúdos, em outros vídeos, em outros materiais. Mas, em linhas gerais, é isso. E o que a gente percebe dessas competências, né? O que a redação espera, né? O que o Enem, o que essa avaliação da redação espera de você? Que você seja capaz de construir um texto organizado, um texto coeso, um texto que faça sentido, né? Um texto estruturado. Não é um bicho de 7 cabeças, só precisa ter algumas atenções. E aí, com essas dicas, a gente vai construindo uma ideia do que fazer, vai abrindo uma luz do que a gente pode fazer e que pode ajudar. Não existe uma fórmula mágica. Por quê? Porque cada pessoa tem um estilo de escrita, cada pessoa tem uma abordagem, mas basicamente, né, a redação, ela não se espera
que você jogue as informações somente. Você precisa construir algo organizado. Você constrói organizado selecionando as ideias que você vai abordar e desenvolvendo essas ideias de maneira adequada. Um último ponto sobre a competência 5 é que precisa ter o respeito à cartilha de direitos humanos, né? Precisa respeitar isso. É um tema muito amplo que eu posso fazer um vídeo ou algum outro material especificamente para isso, assim como as outras ramificações, mas assim, bem basicamente é você respeitar os direitos de todos, né? Então, direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, cidadania, acessibilidade, tudo isso precisa ser respeitado. Se você foge disso, né? Se você coloca, por exemplo, que tem que matar um determinado grupo, por exemplo, isso é claramente uma violação dos direitos humanos, né? Então, assim, é um ponto importante também e que é avaliado na competência 5. Se você não desrespeitou os direitos humanos, inclusive nessa proposta de solução, né, nessa intervenção, porque se apresentou o problema, se você tiver desrespeitado ao longo do seu texto, isso vai ser descontado também, passível inclusive de receber nota 0 na redação e na competência 5, né, ou na competência 5. E também vai ser observado se você respeitou isso, né, de respeito aos direitos humanos na apresentação da proposta de soluções lá no seu último parágrafo, certo? Então, é isso, esse parâmetro geral sobre as competências, espero que tenha ficado claro. O manual de redação do Enem disponibilizado pelo INEP, ele vai discutir isso, de certa maneira, então o que eu falei aqui, obviamente eu utilizei uma abordagem diferente, mas tá lá o material. Então, quem tiver interesse de acessar é muito bom, porque tem a ver com conhecer a prova que você está fazendo e o estilo de redação que é cobrado. E o próprio INEP, né, que cuida, o próprio Enem, ele vai te falar, ele vai te dar as ferramentas para você entender isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e a gente sempre volta, né? Trazendo um conteúdo aí com dicas, com observações, com considerações relevantes que podem ajudar vocês na construção de uma boa redação. Um abraço para todos e tchau!